amados, eu vou ministrar a palavra de Deus aos irmãos. Dá um pouquinho de retorno, por favor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abra a Bíblia no livro de Malaquias, por favor. Capítulo 3, versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Quem achou, diga amém. Nós vamos meditar um pouco nesta palavra. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, vós não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, no que te roubamos? Nos vossos dízimos e ofertas. Versículo 9. Sois amaldiçoado com maldição, porque vós, toda esta nação, me roubais a mim. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, derramar sobre vós uma bênção tal, que não haverá lugar suficiente para recolherdes. Versículo 11. Repreenderei por causa de vós o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, nem a vossa videira no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras contra mim foram agressivas, diz o Senhor dos Exércitos. No entanto, vós dizeis, o que temos falado contra ti? Até aqui, queridos. Meus amados, queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra em cima desse texto que acabamos de ler. Só abaixa um pouco o fundo e me dá mais um pouco de retorno. Glória a Deus. Amados, esse texto que acabamos de ler nos revela um profeta que ele viveu na segunda fase da segunda geração, quando o povo veio do cativeiro. Quando o povo voltou do cativeiro, a Bíblia diz que quem viveu na primeira fase foi Neemias, que reconstruiu os muros, Ageu, que profetizou que a glória da última casa seria maior do que a primeira, Zacarias também, que animou o povo, bora, esforçai-vos, os sacerdotes daquela época, e o povo conseguiu construir todo o templo. Passa-se 100 anos, essa geração toda morre. Havia uma segunda geração, e essa geração que estava ali era uma geração de pessoas que se acomodaram espiritualmente. A Bíblia relata que o sacerdote, a Bíblia relata que o povo se acomodou espiritualmente. Tanto é, queridos, que à luz da Bíblia, nós vemos Malaquias profetizando e falando a esta geração a respeito de honrar a Deus. Malaquias profetiza e entra dentro de uma forma profunda, no íntimo, cirurgicamente, no coração do povo, que o povo
não estava honrando a Deus como deveria honrar. Quando Malaquias, amados, usado por Deus, vou pedir para o nosso irmão colocar ali, para os irmãos acompanharem, no capítulo 1, no versículo 6, Deus usa a boca de Malaquias a respeito de honra. E quando Deus usa a boca de Malaquias a respeito de honra, ele diz: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Deus pega tão cirurgicamente ao povo a respeito que, se eu sou pai, aonde está a minha honra? Deus faz uma pergunta ao povo. E sabe o que o povo não entendeu porque Deus fez essa pergunta. Aí Deus vai mais profundo. No versículo 7, Deus chega e ele fala o que o povo estava oferecendo no altar. Na igreja, o que o povo estava levando diante de Deus, e Deus não estava se agradando dessa oferta. Versículo 7, por favor, coloque aí. No versículo 7, ele fala: sobre o meu altar, vocês oferecem pão imundo. Quando Deus fala a respeito disso, que eles estavam oferecendo pão imundo, no versículo 7, Deus está dizendo: vocês estão profanando o meu altar. Eles estavam, queridos, oferecendo pão podre, pão velho para Deus. Aí Deus chega no versículo 8, mais profundamente, e ele fala do sacrifício que o povo levava na igreja naquela época. E olhe só a situação que o povo levava o sacrifício para Deus. Ele diz: olha, porque vocês estão oferecendo animal cego para sacrifício. Vocês estão oferecendo animal coxo, doente, para sacrifício. E conforme a lei, conforme a palavra de Deus, conforme o Torá de Deus, quando o povo oferecia um sacrifício a Deus, tinha que oferecer um animal perfeito. Mas o que eles faziam? Essa ovelha está doente, eu vou levar para a igreja, vou levar para o altar. Essa ovelha aqui está cega, eu vou levar para o altar. Essa daqui está aleijada, não vai servir de nada, não vai reproduzir para mim, eu vou levar para o altar. Deus, ele chega e ele fala: vocês apresentam isso para mim. Por acaso eu vou me agradar desta oferta? Deus está fazendo uma pergunta. Por acaso eu vou me agradar desse sacrifício? Deus, ele chega de uma forma tão profunda e tão tremenda, dizendo ao povo que ele não aceitava esse sacrifício. Aí a Bíblia diz, amados, a palavra de Deus nos revela, no capítulo 3, e no versículo 6, que nós servimos um Deus imutável, aonde ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A mesma palavra que valia antigamente vale hoje. A mesma palavra que valia antigamente vale hoje e vai valer eternamente. Porque ele está falando na sua palavra: eu não mudo. As nações estão mudando. Os reinos estão mudando e as pessoas estão mudando. As igrejas estão mudando. As doutrinas e os ensinamentos estão mudando. Mas o meu Deus, ele não muda. Aquilo que Deus falou, está falado. Amados, a coisa mais difícil é eu subir nesse altar e pregar o que eu vou pregar hoje. A coisa mais difícil para mim, porque
Hoje nós vivemos em uma realidade, queridos, que quando nós falamos nesse assunto, alguns não gostam, outros não aceitam, outros discordam. E eu estava meditando hoje na palavra e eu digo, peraí, está na palavra, é doutrina, foi Deus que falou, e nós precisamos falar deste assunto. Porque Deus, Ele é um Deus que não muda. E quando eu falo disso, querido, Deus estava dizendo ao povo de Israel que Ele não muda, porque o povo estava desviado. Coloque aí, querido, o versículo 7, do capítulo 3. O povo ia para a casa de Deus desviado. O povo ia adorar a Deus desviado. Mas desviado de quê? De Deus, do Evangelho, da palavra, da doutrina, do compromisso, da realidade do que era ter uma vida obedecendo à lei de Deus. Olha só, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Quando Deus está falando isso, Deus está referindo que pais? Abraão, Isaque e Jacó. Desde a época de Abraão, desde a época de Isaque, desde a época de Jacó, vocês estão fugindo da minha palavra. Vocês não estão obedecendo a minha palavra desde essa época. E sabe quando ele dá referência ao pais espirituais, o pai da fé, Abraão, Isaque e Jacó? Ele não está dizendo que eles foram infiéis. Ele está dando exemplo que desde essa geração até hoje, as pessoas estão fugindo, as pessoas estão inventando desculpa para não obedecer à doutrina, à palavra de Deus. Eles, amados, estavam distantes e eles não guardavam o que era a lei de Deus. Se nós vivêssemos na época da lei, muita gente seria morta apedrejada. Você sabe disso? Você sabe que era a lei de Deus? Foi pego em adultério, apedreje. Roubou, apedreje. A lei de Deus era algo muito forte e foi Deus que determinou. Mas hoje, amados, nós vivemos na lei da graça de Deus, favor não merecido. Existem muitas pessoas que se aproveitam em uma má fé, não numa fé genuína, dizendo eu estou na graça e deixo de obedecer a palavra. Eu estou na graça e deixam de cumprir o Evangelho. Eu estou na graça e deixam de seguir a palavra de Deus na sua vida. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu estava meditando hoje. Eu posso ter 20 anos de crente, mas se eu deixar de ler a Bíblia e de obedecer a ela, eu estou morto espiritualmente. Existem muitas pessoas que estão vivendo esta vida desviada, distante de Deus, porque deixaram de guardar a palavra de Deus. Mas o Senhor chega aqui no versículo 7 mesmo falando, olha só. Ele chega falando, tornai-vos para mim. Deus, ele faz um convite para a sua igreja, para o seu povo naquela época, e ele faz o convite para nós hoje. Volte para mim. Volte para mim. Quando Deus está pedindo para o povo voltar para Ele, Deus está dizendo para o povo, vocês precisam voltar para a minha palavra, para os meus estatutos. Aí Ele deixa claro na sua palavra, que há uma reação, toda ação há uma reação. E no sentido espiritual, qual é a reação de Deus para a sua vida? Voltem para mim. E a reação de Deus? Eu vou me tornar para vós. Eu irei até vós. Você sabe que quando o homem, eu vou abrir um parênteses aqui, quando o homem está desesperado, ele quer que Deus venha a favor dele. Quando a mulher está desesperada, está preocupada, ela quer o auxílio de Deus. Quando ele está no vale da sombra da morte, já morrendo, ele quer a ajuda de Deus, mas não quer se voltar para Deus.
Queremos o favor de Deus, mas não queremos se voltar para Deus. Deus, ele é o mais interessado em se aproximar de nós. Tiago 4,8 fala sobre isso. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Quando nós se voltamos ao Senhor, ele se volta para nós. Mas se você olhar no versículo 7, ele pergunta, mais uma vez. O povo pergunta, não Deus, agora é o povo. Em que havemos de voltar? Deus vai na ferida. Deus entra cirurgicamente no que eles estavam pecando. E Deus faz uma pergunta e fala: roubará o homem a Deus? É a pergunta de Deus. Povo de Israel, é possível o homem roubar a Deus? Existe uma diferença de aquele que rouba e quem é ladrão. Você sabia a diferença? O ladrão, ele mata, ele não só rouba. O ladrão, ele destrói. Tanto é que João 10, Jesus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E qual é a diferença de quem rouba? De quem rouba, a diferença é que você está com aquilo que não lhe pertence. Você está ficando com algo que não pertence a você. Aí, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, Deus chega e pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Muito forte. Aí o povo pergunta: mas espera aí, Senhor, em que nós estamos te roubando? Em que nós estamos roubando a Deus? Deus responde: nos vossos dízimos e ofertas alçada. Aí Deus diz: vocês estão debaixo de maldição. Eu já vou chegar nesse ponto muito claro. Porque estão roubando o Senhor. Você sabe, amado, que no mundo espiritual existe bênção e maldição. Amém, igreja? Amém, igreja? No mundo espiritual, porque tem gente que só quer a benção, né? Para mim só existe a benção e está debaixo de maldição. Para mim só existe vitória, está debaixo de desgraça. Porque não entende que no mundo espiritual, Deus, ele demonstra dentro da sua palavra, que se nós quisermos viver debaixo de uma nação que a Bíblia diz que nós seremos chamados, no versículo 12, de bem-aventurado, que é uma nação feliz, nós precisamos obedecer a palavra de Deus na nossa vida. E uma das grandes verdades bíblicas que eu vejo dentro da luz da Bíblia é que pessoas estão roubando a Deus. Estão ficando com aquilo que não é seu e com aquilo que pertence a Deus. E quando eu falo isso, eu falo da palavra dízimo. E a palavra dízimo quer dizer 10%. Você sabe o que quer dizer isso? Deus está dizendo: eu sou dono do teu dinheiro. Você sabia disso? Deus está dizendo, eu não tenho medo de falar porque eu sou dizimista. Eu sou dono do teu dinheiro. E Ele está dizendo: eu quero que você devolva para mim 10% e fique com 90%, que eu vou abençoar, que eu vou te honrar, que eu vou abrir as portas para você, e a maldição e o devorador será repreendido da tua vida. Quem está entendendo? Quando Deus chega, Ele está dizendo: eu sou dono. E quando Ele está falando que Ele é dono da tua casa. Espera aí, pastor, é meu. Se engana você vai morrer, vai ficar tudo aí. Quando Ele está dizendo isso, Ele está dizendo: eu sou dono do teu quarto. Eu sou dono do teu carro. Eu sou dono desse negócio que tu tem. Essa porta, quem abriu foi eu. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E Deus está dizendo, à luz da Bíblia, que se nós
precisamos entender isso. Se nós queremos ter uma vida não só abençoada, mas uma vida de obediência a Deus, nós precisamos aprender a honrar a Deus. É sobre isso que eu vou pregar nesta noite. Eu só estou começando a pregar. Nós precisamos aprender a honrar a Deus. E no início da pregação eu já disse, Deus não aceita honras de resto. Deus quer o nosso melhor. Se não for para você dar o seu melhor, não dê. Deus não aceita. Eu lembro, irmãos, eu não esqueço isso. Nós estávamos precisando de computadores na igreja na época. Computador. Precisava para ligar mesa, para fazer live, várias coisas. E eu lembro como se fosse hoje, eu falei, irmãos, quem sentir no coração de dar computador, nós estamos precisando de um computador, notebook, seja o que for, para a obra do Senhor. E um irmão levantou a mão e tirou a bênção de outro que ia dar realmente um e disse, eu vou dar. Aí eu fui falar com ele, tá, irmão, você tem um computador? Tenho, mas deixa eu lhe falar. Ele está lá na minha garagem. E ele precisa ser consertado, ele está quebrado. Aí eu vou dar o computador para o senhor leva para consertar, tá bom? Eu olhei para o irmão e disse, misericórdia. Você impediu de Deus nos abençoar, meu irmão. Deus não aceita isso. Você quer me dar um computador quebrado para a obra? Quer que eu mande consertar? Não tenho dinheiro nem para consertar o meu carro. Você quer que eu mande consertar esse computador? Obrigado, querido, não me leve a mal. Mas Deus não aceita essa oferta. Se eu não posso dar o melhor para Deus, eu não dou. Porque Deus merece o melhor. Entenda, amado, à luz da Bíblia, que ele diz aqui, olha, vocês querem ser abençoados, vocês querem também obedecer minha palavra, versículo 10, coloque aí, querido, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, em outra tradução, casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Deus está dizendo, vocês precisam entregar o dízimo, os 10%, na minha casa, para que essa casa se mantenha. Aí vamos chegar num ponto que tem muita gente que não conhece biblicamente isso. Na época de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Deus determinou ali o dízimo e para sustento da casa do Senhor, para sustento dos levitas, para sustento dos sacerdotes, para mantimento da casa de Deus. Alguém uma vez disse, pastor, eu vi na Bíblia que o dízimo antigamente era dado em animal. Claro, meu amigo, não tinha dinheiro na época. Mas a Bíblia está dizendo ali, trazei os 10%. De 100, eles traziam 10 do animal para a obra de Deus. Eles mantinham o reino de Deus. Eles mantinham a casa do Senhor. E a mesma coisa, meus amados, a Bíblia está dizendo, traga o dízimo, traga a 10ª parte, os 10%, para que a minha casa se mantenha. E Ele promete na sua palavra, fazei prova de mim, eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Você crê? Eu vou lhe falar uma verdade, querido, uma verdade bíblica. Dizimar, além de ser ordenança de Deus, fazia parte da adoração de todo judeu. Todo judeu, todo culto, não chegava de mão vazia. Até hoje é feito assim. Eles seguiam uma lei, eles seguiam o Torá, eles seguiam a lei de Deus. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, e você sabe a resposta. Você conhece algum judeu pobre? Todos os meus amigos que eu conheço são abençoados, porque desde menino, eles aprendem desde criança a oferecer o melhor a Deus. E quando você oferece o melhor a Deus, você está dizendo para Deus, eu não sou ganancioso. Eu não sou ganancioso. Deus é dono do meu patrimônio. Quando você oferece o melhor a Deus, você está dizendo, não, eu mostro a Deus que eu não amo o dinheiro. O amor ao dinheiro não está no meu coração. E não é pecado ter dinheiro, mas amar o dinheiro é pecado. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos têm caído nesse laço. E pecamos às vezes porque
temos condições de ajudar e não ajudamos. Eu já evito, queridos, de colocar no grupo da igreja, quando alguém chega comigo e diz, pastor, o senhor consegue um fogão para mim, o senhor consegue uma geladeira, porque se eu colocar, eu sei que muita gente nem vai se manifestar. Eu digo, aonde está a igreja do Senhor, aquela que ajuda, aquela que estende a mão? Mas eu olho e digo, se a igreja tem condição, eu vou abençoar essa senhora. Se a igreja tem condição, eu vou abençoar esse senhor. Você sabe que quando a Bíblia está dizendo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, quem quer fechar essas portas? Satanás. Quem quer fechar essa igreja? O diabo. E ele quer fechar essas igrejas e ele fica jogando seta na cabeça de pessoas, na mente de pessoas, para que você não contribua, para que você não dizime, para que você não faça o melhor para a obra de Deus, para que a obra de Deus não tenha condição de se manter. Mas está repreendido em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a tua mente é a mente de Cristo. Você não tem mais a mente do mundo. Eu não vivo mais segundo o mundo. Eu me lembro que numa reunião, irmãos, da empresa, eu falei, o pessoal estava dizendo, rapaz, o que tu tem? Qual é o segredo? E eu falei, brincando, mas falei, eu disse, ser dizimista. E um bocado de ímpio riu na hora. É compromisso com meu Deus. É fidelidade com meu Deus. Você sabe que a Bíblia ela é tão real, meus irmãos, a respeito disso. Mas a gente ouve, e isso é muito difícil, a gente ouve pessoas hoje que têm várias ideologias humanas sem direção de Deus. E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar das desculpas vazias dessas pessoas. E a primeira desculpa que eu encontro, e já encontrei várias dessas, é pessoas que chegam comigo, é a primeira desculpa. Guarde isso. Eu não dou o dízimo porque está na lei. Você já ouviu isso? Levante a mão. Só o varão. Minha esposa também, glória a Deus. Eu não dou o dízimo porque está na lei. Irmão, se você olhar à luz da Bíblia, você vai ver que o dízimo é antes da lei. Abraão, ele ofereceu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Quem era o sacerdote? Representante de Deus. Quem é o pastor da igreja? Representante de Deus. Tanto é que no livro de Apocalipse, das 7 igrejas, quando Deus usa ali João, e ele se refere ao anjo da igreja, está falando ao representante. O representante quem é? O pastor da igreja. Antes da lei, já se oferecia o melhor a Deus. Aí eu ouço pessoas dizendo assim, não, eu não entrego porque está na lei, ou eu não entrego porque não está na Bíblia, no Novo Testamento. Meu Deus, o povo precisa ler a Bíblia. Eu não entrego porque não está na Bíblia não, no Novo Testamento não existe isso, e eu não vou entregar porque não está na palavra de Deus. Mateus 23, está no Novo Testamento, que naquela época, eu vou até ler aqui, naquela época o povo dizimava, ofertava, colocou ali, querido, vou ler para vocês. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, continua, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezai o mais importante da lei, continua, o juízo, a misericórdia e a fé, continua. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Quem falou isso foi Jesus. O que Jesus estava dizendo? Jesus disse, vocês devem sim dizimar. Foi o Jesus que está dizendo. Mas não podem esquecer do juízo e da misericórdia. Ele chama a atenção dos fariseus, porque os fariseus chegavam assim, está aqui meu dízimo, e parecia para todo mundo. Mas não eram misericordiosos. Não vivia o juízo de Deus, não vivia o verdadeiro mandamento. Aí Jesus chega, olha, vocês devem dizimar, mas vocês não podem esquecer do juízo de Deus, da misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, entenda, à luz da Bíblia, que o dízimo, ele está acima da lei. O dízimo está acima da lei, e é uma ordenança de Deus para a sua igreja. A segunda desculpa que eu ouço que eu já ouvi muito isso,
Uma vez eu fui visitar uma família, há anos atrás, e eu cheguei na casa dessa família, eu levei 2 cestas básicas, e a mulher dele, que era muito crente do casal, chorando, disse: pastor, eu quero falar uma coisa, mas eu estou com medo do meu marido. E eu falei: fale, irmão. O irmão perto de mim: pode falar, mulher, pode falar, grandão ele. Ela disse: pastor, o meu marido não quer dizimar na igreja. Tá, irmã. E eu tenho vergonha porque o senhor traz cesta básica todo mês para a gente, sabe por quê? Ela abriu o jogo. A gente ganha mais de 8.000 reais por mês e não sobra nada. E a gente tem que depender de cesta básica. E eu conheço a Bíblia. E na Bíblia eu vi que nós temos que ser dizimista na obra de Deus. Ele morrendo de vergonha, chega que estava vermelho, eu lá no meio do fogo. E ele disse assim: deixa eu falar, pastor, com todo respeito. Pode falar, amado. O senhor sabe por que eu não dizimo? Digo: por quê? Porque não sobra. Essa é a segunda desculpa que eu ouço todos os dias. Existem pessoas que dizem: pastor, não vou dar o dízimo porque não sobra. Então você não entendeu o que é o dízimo. Dízimo não é sobra. Tem gente que já está falando aí bem baixinho. Primícia. Se engana você que Deus quer a tua sobra. Deus não quer. Você está ofertando. Dízimo é primícia. A palavra primícia é a primeira parte. Se você não está entendendo a luz da Bíblia, primeira parte recebi, eu já tiro o que é de Deus, depois eu pago as minhas contas. Deus está dizendo, e eu lhe mostro dentro da Bíblia. Coloque aí, querido, Provérbios, por favor, amado. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Olha só o que a Bíblia diz. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Diz a palavra do Senhor: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Primícia, a primeira parte, primícia. Olha só, Deus está dizendo: honra o Senhor. Isso é honra, é o que Deus quer de nós. Quando eu dou a sobra é resto, não é honra. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Pode passar, querido. Olhe só a promessa de Deus para quem faz isso. Olhe só. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus largares. Olhe só. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus largares. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está falando de prosperidade. Glória a Deus. Deus está dizendo: o teu negócio vai ser próspero, a tua casa vai ser próspera, a tua vida financeira vai ser próspera, a tua família vai ser próspera, os teus filhos serão prósperos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo: eu vou encher. E a prosperidade vai ser tão grande na tua vida, na tua casa, na tua família, que o teu vizinho vai olhar para ti. Infelizmente existe inveja. Ele vai olhar com olhar de inveja, vai dizer: eu não sei o que esse crente tem, mas todo ano está trocando de carro, todo ano está abençoado. O que é isso? Isso é prosperidade de Deus na tua vida. Eu quero. Quem quer? Levanta a mão. Eu seguro. O melhor de Deus é para mim. Uma vez o irmão chegou comigo, que não está mais aqui. Deus tenha misericórdia da vida dele. Ele chegou comigo e falou sério: pastor, eu acho que todo pastor, eu acho que o senhor também tem que andar de Brasília ou de Fusca. Eu disse: o senhor está brincando, né? Não, pastor, para mostrar a humildade. Eu disse: sangue de Jesus tem poder. E tu anda numa Hilux, né, querido? Tu anda com o melhor carro. E o servo de Deus tem que andar com o pior carro. Não, querido. Eu aprendi na minha Bíblia que Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Não aceite Satanás jogar miséria na tua vida, porque você é príncipe e você é princesa de Deus, e Deus vai te colocar nos melhores lugares para a glória de Deus. É o que a Bíblia está dizendo para mim e para você, a palavra de Deus. Então, quando você diz: eu não dou porque não sobra, você está fazendo errado. Então vamos fazer o certo agora. E o certo é primícia. Diga a palavra primícia. Diga: eu vou devolver a primeira parte ao meu Deus. Amém. A terceira desculpa que eu encontro por aí, meus irmãos, daqui foi que eu ouço.
A terceira desculpa que eu encontro é: eu não entrego o dízimo porque a igreja é cheia de pobres. Já ouvi isso. Você sabia? É forte isso, né? Eu ouvi, irmão. Pastor Maurício, ouviu. Eu não entrego meu dízimo porque a igreja é cheia de pobre. Não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi. Aí qual é a finalidade de você dar o dízimo então? Você quer ficar rico, é? Dê não. Fica com o teu dinheiro. Porque o dízimo, primeiro ponto que você tem que entender, é um ato de obediência a Deus. Segundo ponto que você tem que entender, o dízimo, meus irmãos, é um ato de amor e adoração a Deus. Então, querido, você não precisa julgar o teu irmão porque ele é pobre. Porque esse que você acha que é pobre, ele é mais rico do que você. Porque é fiel. É aquele que dá a oferta da viúva. É aquele que entrega o seu melhor. Existem pessoas que chegam com essa desculpa e dizem: eu não vou dar porque eu ganho muito. Você não ganha muito. Porque se você ganhasse muito, você entregava o que era de Deus. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, que do muito eu te colocarei. Se queremos o melhor de Deus na nossa vida, precisamos honrar a Deus. Não se barganha com Deus. Não se negocia com Deus. Deus pede na sua palavra que entreguemos os nossos dízimos como um ato de obediência a Ele. Quarto ponto, que eu ouço muito isso e vejo isso direto: você não dá o dízimo por quê, irmão? Sabe o que ele vai dizer? Eu não sinto de dar o dízimo. Não dou o dízimo porque eu não sinto. Está igual aquele irmão: irmão, por que você não dá glória na igreja? Porque eu não sinto. Você nunca vai sentir. Para você sentir a presença de Deus, você tem que começar a se movimentar. Entregar o dízimo não é questão de sentimento, não é emoção, é inteligência, é sabedoria, é conhecimento de Deus. Já pensou? Eu estou aqui no altar, aí senti um fogo, eu vou dar o dízimo agora. Que é isso? Está amarrado. É inteligência. Eu conheço a Bíblia. Eu conheço a palavra. Espera aí, a minha palavra diz isso. A palavra do Eterno diz isso. Não é sentimento, é razão. E quando eu entendo e coloco no meu coração essa fidelidade, todo mês eu honro a Deus. Porque eu não preciso sentir. Quando você faz o melhor para o teu Deus, você não vai precisar sentir. Mas você vai ver que as bênçãos de Deus vão perseguir você. Você vai ver que a bênção de Deus vai descer sobre a tua casa. Outra coisa que eu ouço, irmãos, isso daqui eu ouço muito: irmão, você não dá o dízimo não? Pastor querido, eu não dou o dízimo, mas eu oferto. Tá. Você não dá o dízimo, mas você oferta. Vamos usar a inteligência. O dízimo é de quem? Se eu fico com dízimo, eu estou devendo quem? Oferta, biblicamente, representa o quê? Presente. Presente. Oferta, presente. Dízimo, ele é dívida. Se eu não pago a minha dívida, como é que eu vou dar um presente? Se eu não pago a minha dívida, como é que eu vou dar um presente? Antes de oferecer o teu presente, devolva e pague a sua dívida. Isso é bíblico que eu estou falando. Dízimo não é nosso, é de Deus. E quando eu devolvo, eu estou pagando a minha dívida. Aí eu dou minha oferta, que é o meu presente ao Senhor. Se eu não posso ser honesto com quem eu devo, como é que eu vou dar um presente? Você daria um presente para quem você está devendo? Você ia pegar uns tabefe, né? Se eu não consigo ser honesto para pagar primeiro a minha dívida, aqui, eu vou pagar minha dívida e está aqui um presente, porque eu estava devendo. A minha oferta, a minha gratidão ao Senhor.
Eu estou falando isso para você, querido, porque nós devemos viver a realidade de Deus na nossa vida, o verdadeiro evangelho de Deus na nossa vida. E uma das coisas que Deus não aceita é a sua desculpa. E à luz da Bíblia, eu digo para você, você não vai perder a sua salvação, porque você não dá o dízimo, mas você vai prestar conta com Deus. A Bíblia diz, amados, que nós vamos prestar conta das nossas obras diante do Senhor. E naquele dia vai se abrir um telão e estará lá. Quantas vezes eu tive oportunidade de ajudar, de manter a casa que me alimenta, de manter a igreja que ora por mim, e eu não fiz. Deus irá cobrar duramente a ovelha que não obedece esta palavra. Eu estou sendo honesto à luz da Bíblia. Eu não estou fugindo de nenhum versículo bíblico. E hoje, meus irmãos, eu até quando o pessoal estava louvando ali, eu já estava sentindo manto, deu vontade de pular, de sapatear. Eu digo, eu vou me segurar que hoje eu vou pregar sobre dízimo. E eu estava ali no mistério, eu digo, eu preciso entregar o recado, porque toda vez que eu chego no altar, eu não entrego o que Deus está mandando. Eu precisava entregar esse recado para você, porque isso é importante para a tua vida espiritual. Isso é crescimento espiritual. Isso é amadurecimento espiritual para a tua vida. Eu amo a Deus e é um mandamento de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. Amarás o Senhor teu Deus. Você ama a Deus realmente? Ao ponto de honrar a Ele, ao ponto de ser fiel a Ele, ao ponto de obedecer a Ele. Eu vou dizer para vocês que eu, como crente, não como pastor, um dos dias no mês que me deixa mais feliz é o dia que eu devolvo o que é de Deus. Eu fico feliz, eu digo, cumpri a palavra. Tem crente que chega comigo e diz, pastor, não estou conseguindo, eu estou triste, porque eu sei que eu estou errado. Você vai conseguir, em nome de Jesus. Deus vai mudar a tua história. Você vai fazer o melhor para o teu Deus, e a bênção de Deus irá descer sobre a tua vida. Agora você diz, pastor, existe benefício? Existe. Olha só, vamos lá para Malaquias, já estou encerrando. Primeiro benefício de Deus para quem é dizimista, versículo 11, coloca aí para mim, querido. Primeiro benefício de Deus, por causa de vós, repreenderei o devorador. Quem sabe que é o devorador aqui? Levante a mão. Tem gente que não sabe, né? Quem vai dizer, é o capiroto, é Satanás. Não, irmão. Devorador é um demônio no mundo espiritual que existe, exclusivo, para acabar com a tua felicidade, para tirar a tua paz, tua saúde, teus bens, tua riqueza, tudo que é de Deus na tua vida. Aí ele promete na palavra: se vocês devolverem aquilo que me pertence, primeiro benefício, eu vou repreender o devorador. Não vai tocar em você, não vai tocar na tua casa, não vai tocar na tua família, em nome de Jesus, amém? Segura essa, porque é profundo. Segundo ponto que ele promete, está no versículo 11: não destruirá o fruto da vossa terra. O que é o fruto da vossa terra? Vamos lá, varão. Tua casa, teu carro, teu trabalho. Quem é vendedor aí, as tuas vendas, teus negócios, não vai destruir. E quando destrói? Carro quebra, devorador está no meio. Ninguém descobre o defeito do carro. Eita, que o devorador já está destruindo tudo. Tudo dá errado na casa, a elétrica dá errado, o cano queima, dá tudo errado. Cano queima não, o fio queima, né? Perdão. Acontece tanta coisa, aí você diz, pai, o que é isso? Eu não estou entendendo. Pastor, ora aqui, o pastor vai orar. Só que existe um demônio que não sai com jejum e oração, é só com fidelidade. E esse demônio só sai com fidelidade. Você está entendendo? Fecha a brecha. Coloca a casa em ordem. Arruma a tua vida financeira com Deus.
E é uma das coisas que Deus está dizendo: não vai ser destruído a tua bênção. Espera aí, pastor, o que você está querendo dizer? Deus vai preservar o que é teu fruto. Ninguém vai tocar. Terceira bênção: na vossa videira no campo não será estéril. Diga para o irmão que está perto de você, diga para ele: Deus está prometendo gerar mais frutos para quem é fiel. Você está entendendo, irmão? Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Cadê os crentes pentecostal dessa igreja? Amém. Pensei que tinha ido embora. Aí, ó, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, ó, isso é bênção, é benefício. Versículo 12, coloca aí, querido. Esse é o mais que eu gosto, ó. Olha só: todas as nações vos chamarão bem-aventurado. Glória a Deus. Você sabe o que é bem-aventurado? Feliz. As pessoas não vão entender a tua felicidade, é o teu compromisso com Deus. Todo mundo vai dizer: olha que jovem feliz, olha que mulher feliz. Todo mundo vai apontar o dedo, vão querer descobrir a receita de você. Você vai passar a receita em nome de Jesus. Versículo 12: porque vós sereis uma terra deleitosa, meu Deus do céu, diz o Senhor dos exércitos. Você vai se deleitar na bênção de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Eu quero o melhor de Deus para a minha vida, e acima de tudo eu quero o melhor de Deus para a vida dessa igreja que eu amo, dessa igreja que Deus escolheu. E meu amado, eu vou ficar muito feliz quando ver você que é dizimista, colhendo o fruto da semente do abacate que você plantou. Você sabe quanto tempo leva? Quanto? Você não sabe? Anos e anos, é verdade? Você planta hoje, ano que vem já está em pé o abacate? É tempo, né? Mas você vai colher. Tem gente que plantou a semente do abacate, já no outro dia já quer ver um milagre. Não é verdade? Plantei hoje, amanhã, pastor, não aconteceu nada, eu plantei. Espera aí, querido, deixa crescer a árvore. Deixa gerar os frutos. Deixa amadurecer o abacate. Você vai comer. A lei da semeadura funciona para todos. Aquilo que você plantar, você vai colher. Você crê? Quem planta abacate, colhe abacate. Quem planta miséria, colhe miséria. Quem planta vitória, colhe vitória. Chegou a hora de você sair da zona do conforto e dizer: espera aí, eu vou começar a colocar minha semente. Agora eu vou dizer para você, querido, coloque a sua semente numa terra boa. Porque tem gente que está aqui que recebe a palavra, mas coloca a semente em outro lugar. Onde tu recebe a palavra? É aqui. Coloque a semente na terra boa, que vai crescer. E vai gerar bênção para você. Você sabe, meus irmãos, na hora da oferta, o que acontece? Só para encerrar. Já está dando meu horário. Douglas já está fazendo assim. Eu vou dizer uma coisa para você na hora da oferta. Sabe o que acontece? Vamos tirar a oferta agora. Aí os irmãos começam a cantar. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Aí o pessoal vai lá para frente. Meus pecados castigados em Jesus, amém, Senhor. Está errado. Hoje eu estava pensando nisso. Deus, está errado isso. Agora que eu vi, depois de 30 anos de pastor, entendi isso agora. Sabe por que está errado? A Bíblia diz que quando a gente for ofertar, Deus ama quem dá com. É o melhor louvor, meu irmão. É tirando o pé do chão, é sapateando no mistério. É vindo dançando, é com alegria. Se não for com alegria, Deus não recebe. Você sabia disso? Porque Deus ama quem dá com alegria. Espera aí, tem que ser como, pastor? Com alegria. Aí eu estava entendendo um vídeo que eu vi esses dias, que algum dia eu quero ir lá na África. Os irmãos,
eles ofertam dançando. Dão um salto mortal, pula e vão lá com alegria, dando o melhor. Na hora da oferta, é o melhor horário do culto. Você está entendendo? Fala para o irmão que está perto de você, diga para ele, é hoje. Você vai tirar o pé do chão, diga para ele. Vai dançar para Jesus, né? Eu não, pastor. Ah, mas lá fora você era forrozeiro. Lá fora, não, tem que falar. Lá fora você era sapatinho branco. Olha aí, ó. É. Aí aqui na presença de Deus fica todo duro, igual uma pedra, né? Você tem que abrir teu coração, vaso. E sapatear na presença de Deus e entregar o teu melhor. Adorando o teu Deus, o Senhor da tua vida. Quando eu vejo uns membros aí que Jesus está convertendo, de vez em quando posto uma foto dançando. Aí eu digo, Jesus, esse crente não mexe nem as mãos na igreja. Salva ele, Jesus. Querido, eu quero dizer para você que você é precioso. Eu quero dizer para você que Deus hoje está trazendo esta palavra para a tua vida. Porque nós precisamos viver ela. Agora, essa pregação que eu estou pregando aqui, não diga, o pastor me obrigou. Não obriguei, eu estou lhe ensinando. Hoje a minha pregação foi ensinamento para a tua vida. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu não quero cansar você. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero abençoar a tua casa. Eu quero abençoar a tua família. Eu quero pedir a Deus que, depois dessa mensagem, o sentimento que há no teu coração, a partir de hoje, Deus comece a te honrar. Que Deus comece a fazer grandes coisas na tua vida, porque eu tenho certeza que pessoas hoje daqui vão sair com a mente diferente, entendendo o propósito de Deus na sua vida e fazendo o seu melhor a Deus, que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus, aleluia, porque Ele merece. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Você sabe, meus amados, para encerrar a pregação, eu quero contar um testemunho. E quando eu era novo, solteiro, e pregava em congressos, na época lá em Manaus, no Amazonas, e eu sempre gostei, irmãos, de duas coisas. Eu gostava de relógio e sapato. Se eu pudesse ter o melhor sapato, eu tinha. E lá tem aquele sapato couro de jacaré, aqueles que brilham. E é muito bonito, meus irmãos. Você chegava ali, o sapato fazia diferença. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui pregar no congresso, no Manoa, no Amazonas. E quando eu chego lá, para pregar na porta, aqueles irmãos cheios do Espírito Santo, muito simples, igual eu também, pegam na minha mão e o irmão diz assim, que sapato lindo, pregador. E eu me enchi de alegria porque ele viu meu sapato que era lindo. Mas na hora o Espírito Santo disse para mim, dá para ele o sapato. E aí eu pensei, poxa, eu amo meu sapato. E aí, eu lembrei o que a Bíblia diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo meu sapato, eu tenho que dar uma coisa que eu amo para o meu irmão. O Espírito Santo falou, no começo, irmão. Aí eu digo, vou fazer um teste, para ver se é de Deus essa voz. Tirei o meu sapato, disse, por que está tirando o sapato? Calça aí, varão, quero ver se dá no teu pé. Aí ele colocou, irmão, não é que deu. Pastor, ficou bonito, né? Colocou. Ficou bonito, né? Agora eu vou tirar para ele dar, não é seu. O quê? Não, é seu. Não, pelo amor de Deus, você vai pregar descalço de meio? Vou, porque Deus está mandando te dar meu sapato. Ele não queria. Aí sabe uma coisa que a gente usa muito lá no norte? Foi que eu falei para ele, deixa eu te honrar. Eu estou te honrando. Isso é uma forma de honrar você. Ele aceitou a benção, preguei naquele culto, foi poder de Deus. Voltei para casa de ônibus, porque não era chique, descalço, no calor, para minha casa. Mas feliz, alegre. Porque eu dei um sapato que Deus mandou eu dar, era o único sapato que eu tinha. Mas Deus mandou. E aí eu comecei a usar o quê, irmãos? O chinelo, que é tradicional a gente ir para os cultos, para a igreja de chinelo lá. E eu comecei a andar o chinelo porque eu não tinha sapato mais, porque eu dei meu sapato.
Eu andava, meus irmãos, chegava a andar 2 horas, 3 horas a pé, visitando famílias. E uma vez eu andei como se fosse do shopping Neomarket para Itopava Central. E eu estava andando e de repente, com meu chinelo, servindo a Deus com a minha Bíblia, magrinho, porque andava bastante, eu ouço aquela voz dizendo, vaso! Eu digo, deve ser Deus falando comigo. E todo mundo me chamava na época lá de vaso. E eu ouvi de novo, vaso! Aí quando eu olhei, era uma irmã num prédio. Vem cá! E eu reconheci a irmã. E eu subi lá no prédio da irmã. E quando eu entro lá, vaso, que bom tu estava passando por aqui. Eu quero que tu ore por esse homem aqui. Aí tinha um negão alto lá, não conhecia aquele homem. E comecei a orar por ele, Deus começou a falar a vida dele, e ele começou a chorar, e, enfim, foi aquele mistério de Jeová. E aquele homem sentou e disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, moço, eu sou diretor da Petrobras, de glória a Deus, e eu senti no coração, eu estou vendo o senhor de chinelo, senti no coração de comprar um sapato para ti, tu aceita? Eu digo, glória a Deus, eu aceito. E aí me levou lá no shopping, meus irmãos. A gente que é humilde, quando o pessoal está dando algo para você, você vai procurar o sapato mais barato, né? Eu entrei no shopping e disse, escolhe aí o sapato. Aí eu fui no mais barato para não explorar o vaso. Mas eu tinha visto um, irmãos, que é a coisa mais linda. Caro, mas era bonito. Eu digo, é aquele que eu quero, Jesus, mas eu vou pegar esse daqui mais barato. Ele olhou assim para mim, o varão disse, não, varão, tu quer esse baratinho aí, é? Não, não, não. Teu pai, ele falou assim mesmo, é dono do ouro e da prata, pega o mais caro. Eu disse, eu tenho certeza? Tem. É porque eu quero aquele dali de R$500, você vai comprar? Eu disse, eu compro. Irmão, para a glória de Deus, me deu o sapato na mesma semana. Eu não pedi o sapato, mas eu vi o Deus que supre todas as necessidades. Deus viu a minha oferta e não esperou nem o abacate ali crescer para eu ser abençoado. Ele me honrou. Esse mesmo Deus quer honrar você nessa noite, quando você entende que você ama Ele acima de todas as coisas e que você está para servir a Ele e o reino dEle. Eu quero convidar a banda aqui na frente, em nome de Jesus.